A história do seu Samuel, fundador da empresa, é uma história muito interessante. Eles moravam lá no sul do estado de Santa Catarina. Na época era só uma localidade chamada São Ludgero, pertencia a Tubarão. E lá não tinha mais terra para plantar, a família estava crescendo e eles não tinham mais o que fazer lá, decidiram vir para o Alto Vale do Itajaí, onde que a empresa está estabelecida hoje. É interessante como a vida era completamente diferente do que a gente conhece hoje, porque o pai dele teve que vir ver onde que eles iam se estabelecer. Ele veio uns 4, 5 meses antes da família, tirou algumas árvores, plantou milho, pensando já o que eles iam ter que comer quando voltassem para cá. Voltou lá para o sul do estado, e isso a pé dava pelo menos uma semana de caminhada. Colocou as coisas, que não eram muitas, em cima de uma carroça, e veio ele, o pai no caso, o seu Samuel, os irmãos, a mãe dele, vieram todos numa carroça e um pouco a pé. Levaram quase 2 semanas para chegar onde eles tinham que se estabelecer, e daí já então, na época, já o milho já tinha crescido, eles tinham um mínimo para comer. Era uma família muito pobre. Ele sempre contava, quando era criança não tinha calçado, não tinha nada, tinha que trabalhar descalço mesmo no inverno rigoroso. Tinha época que nem café eles não tinham em casa, tinham que torrar a casca do pão, moer, para daquilo fazer um pó que virasse um tipo de um café, porque não tinha nem café para comprar. Não tinha dinheiro para comprar o café. Uma história de bastante precariedade. E ele veio para o Alto Vale quando ele tinha uns 12 anos de idade. Era mato, não tinha nada ali. Devia ter 5 ou 10 moradores na localidade. Mas, em todo caso, ele trabalhava na lavoura junto com o restante da família, né? Essa vida bem difícil aí. E quando ele tinha uns 17 anos, começou a aparecer uma doença nas pernas dele, tipo um reumatismo na parte de baixo da perna, ali na canela, e que começou a inflamar aquilo e começou a deixar ele numa situação bastante dolorida e incômoda. Não tinha hospital aqui perto, e então ele foi com a mãe dele para o único hospital que existia aqui na região, que era o Hospital Santa Isabel de Blumenau. Para ir até Blumenau, que hoje a gente faz em 2 horas de carro, eles tiveram que pegar uma carona, um caminhão, carroça, até Rio do Sul, lá pegar um trem e ir até Blumenau. Chegando em Blumenau, ele ficou internado, e depois de alguns dias, 2, 3 dias, a mãe dele teve que voltar para Salete, porque tinha o resto da família para cuidar, né? Vários filhos pequenos, e ele ficou lá sozinho. E depois de uns 2 dias ou 3 lá sozinho, o médico deu alta. E o dia que o médico deu alta, ele não tinha o trem para voltar para Alto Vale, ou já tinha passado da hora. Então ele foi dar uma perambulada pela cidade, Blumenau, né? Na época, de certo, era pequeno também, mas era uma cidade. E nessa perambulada ele encontrou uma marcenaria e conversou com o dono da marcenaria se ele não tinha um emprego para ele, né? E o dono da marcenaria disse que o máximo que ele podia fazer era dar um local para ele dormir e comida para ele trabalhar em troca do serviço, já que ele também não sabia fazer nada no ramo da marcenaria, né? Era um colono, simplesmente. Ele pegou o trem no dia seguinte, veio até a família, avisou a família que ele ia voltar para Blumenau, pegou 2 ou 3 peças de roupa e voltou para Blumenau. E em Blumenau, então, ele ficou quase 1 ano morando no sótão da marcenaria, trabalhando simplesmente pela comida, mas aprendendo o ofício de marceneiro. Quando ele estava fazendo quase 18 anos, ele voltou para a família, e a partir desse conhecimento que ele adquiriu lá em Blumenau, ele começou a fazer reformas de móveis e construção de pequenos móveis para as famílias que moravam ali, né? Então, o primeiro registro que se tem aí do final do ano de 38, assim que ele tinha feito 18 anos, era um jogo de sala, né, que eles chamavam, né, uma mesa com 6 cadeiras. Essa mesa com 6 cadeiras, ela era de um dos fundadores da cidade, lá um dos colonizadores. Ela viajou o país inteiro aí.
E nos anos 90, um dos netos desse colonizador, do primeiro proprietário desses móveis, ligou para o seu Samuel lá de Cuiabá, dizendo que ele tinha 2 cadeiras ainda da época, né, de 1938, se o seu Samuel queria uma. E ele mandou buscar essa cadeira, e ela estava com pequenas avarias, ela foi restaurada e ela está com a empresa até hoje. Logo depois disso, coincidentemente, um outro colega dele ligou dizendo que tinha uma mala toda feita em madeira, que também foi feita nessa época, deve ter sido feita em 1941, que também ele devolveria para o seu Samuel, e ele aceitou. Então também são os 2 móveis que a empresa acabou conseguindo resgatar, essa cadeira e essa mala. Essa cadeira é uma cadeira de linha simples, bem clean, mas ela é muito interessante, muito confortável de sentar, apesar da simplicidade dela. Uma madeira muito robusta, acho que é cedrinho, uma coisa assim. Tem 87 anos e ela está inteira. E a mala também é uma coisa muito interessante, porque a mala, se a gente for pensar uma mala de madeira que pesa um monte, não, ela não pesa tanto. Ela pesa 4,3 kg mais ou menos. E se a gente for comparar uma mala de mão, né, de viagem hoje em dia, tem 3,7 kg, 3,8 kg. Então é uma diferença pequena para ser uma mala de madeira. E então os 2 intactos aí. Então foi assim que a história da Roden começou. Começou com esses pequenos móveis, pequenas reformas, depois foi ampliando. Foi feito muito móvel para as igrejas da região. Tem a igreja de Itajaí até hoje, que tem os móveis que a Roden fez. Os bancos entalhados, lateral, tudo. E então isso comprova assim, né, a qualidade das peças que foram produzidas pela Roden. Tem quase 90 anos aí as peças e ainda seguem intactas por aí. As portas foi uma consequência, porque do mesmo jeito que as igrejas e os seminários pediam para fazer bancos, eles também começaram a pedir para fazer altares, confessionários, portas. Marceneiro acabava fazendo tudo, né? Então as portas foi uma consequência. A grande virada de chave foi logo depois, ali no final dos anos 40, começo dos anos 50, que o seu Samuel percebeu que fazer porta dava para fazer em escala, e os móveis da igreja não, os bancos, né? Cada um tinha uma composição, uma especificação diferente, e porta dava para fazer em escala. Então foi aí que a empresa teve um salto grande, né? Por uns 10 anos ela vendia praticamente toda a produção no Rio de Janeiro. Para ir para o Rio de Janeiro era uma epopeia, né? Tinha que pegar carona em cima de caminhão ou pegar uma moto antiga e ir embaixo de chuva até Curitiba, dali pegar um ônibus, ou pegar uma carona e pegar o trem e ir até o aeroporto de Navegantes e dali esperar um voo. Era uma epopeia. Mas se vendia muito no Rio de Janeiro, então por uma década pelo menos o crescimento da empresa foi todo baseado em portas. Depois se diversificou um pouquinho, porque daí começou a se produzir carretéis para cabos elétricos, né? Na época da grande expansão aí do Brasil, né? Nos anos 60, comecinho de 70, teve essa grande expansão, mas nunca foi deixado de produzir porta, né? Então, a primeira porta deve ter sido produzido, as primeiras em metade dos anos 40, talvez até antes. Porta para botar numa casa, né? Porta de guarda-roupa já se produzia já desde o começo da empresa, né? Então, desde sempre esse contato com a madeira foi muito forte e uma coisa que nunca se deixou de fazer, né? O trabalho com a madeira. Então, a Roden já nasceu com a madeira e nunca deixou isso de lado, né? Apesar de diversificado um pouco as atividades como ela tem hoje em dia. Mas ainda 70%, 80% ainda é baseado na madeira.